tchau ali bem rápido. Depois, quando acabou as 2 horas de curso, cada um vai embora. Tudo herético, cara. Nossa Senhora. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos iniciando aí o nosso estudo desta noite. 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. E cadê a mulher deste grupo? Não apareceu, mais uma vez. Segundo ano seguido que essa mulher não aparece no Dia Internacional dela, né? Infelizmente, eu vou te contar, em plena quarta-feira, já mamando um vinhozinho falsificado lá pelos trabalhadores escravizados, ela está bebendo aquele vinhozinho lá. Mas estamos aí com o nosso iconoclasta, Babu, aquele que com certeza queimou todos os seus livros de todos os autores do Chico Xavier e demais outros, Emmanuel, André Luiz, queimou tudo. Estou aqui, senhoras e senhores, com este fundo feminino em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. São as mulheres da civilização minoica, senhoras e senhores. Naquela época, as mulheres é que mandavam na sociedade, não é que nem hoje, que as mulheres são subalternas, os homens fazem o que quer das mulheres. Não, naquela época eram as mulheres que mandavam. Por isso é uma homenagem às mulheres minoicas, neste tempo recuado da nossa história. E estamos aí também com o Jorge, o nosso padre reencarnado, o nosso bispo reencarnado, que está aí só fazendo as suas rezações. Ele reza do começo ao fim deste trabalho. Durante a leitura do livro, ele está rezando mentalmente. Está com o tercinho na mão. E ele, diferente de mim, que rasgou todos os livros de André Luiz, ele pegou e rasgou todos os do Kardec. Só ficou com os místicos dele ali só. Inclusive de Ramatiz. Legal. Todo mundo se achado? Item 10. Menino, nós estamos no item 10 ou do item 11? Item 10. Tem 10. Tá. Capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Posso ir? Pode ir. Vamos lá então. Item 10. Aos olhos do que consideram a matéria a única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E maravilhoso é, para eles, sinônimo de superstição. Partindo dessa ideia, a religião fundada sobre um princípio imaterial seria uma teia de superstições. Não ousam dizer o bem alto, mas dizem a boca pequena. E acreditam salvar as aparências ao concordar que é preciso uma religião para o povo e para tornar as crianças boazinhas e educadas. Acontece que de duas coisas uma: ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, é para todos. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Ou seja, se é verdadeiro para todo mundo. Se é falso para todo mundo. Mas o bom aqui o Babu, é o adendo de Kardec em que ele deu uma sublinhada, né? Em que ele fala, quando as pessoas não conseguem explicar ou não têm o conhecimento na época, pelas leis da natureza, eles consideram sobrenatural, maravilhoso ou milagre, né? Então é assim mesmo. Eu acho que isso aqui, que esse item 10 aqui é bem isso. As pessoas que ainda não têm o conhecimento, muito para nós também, muita coisa que acontece, que você não tem uma noção pelas leis naturais, você fica na dúvida, é milagre, nossa, é algo divino, quando no fundo depois você descobre que é natural, perde um pouco até do... Aqui o que mais o Kardec quer dizer? Para essas pessoas que não acreditam que não existe nada depois da matéria, é só matéria, não existe alma, não existe nada, para eles qualquer
doutrina, qualquer religião partindo de um princípio imaterial, seja Deus ou seja a sobrevivência da alma, para ele isso é, tipo assim, superstição, porque para eles, como só a matéria existe, não existe nada além para a matéria, tudo que se tem ali envolto de explicações é tipo assim, de gente que é fantasiosa, porque para eles é bem claro para eles que não existe nada. Então, para eles, ó, tudo que vocês referem à religião, seja uma religião assim, as tradicionais ou as doutrinas espiritualistas, aí, assim, ó, tudo isso aí é tipo assim, para nós é superstição que vocês estão falando, porque para nós materialista não existe nada, não existe um Deus, não existe um princípio que sobrevive à matéria. Claudinho está pensando. Não, estou só fazendo uma conexão aqui com o item anterior que ele finaliza aqui, né? A respeito dos efeitos inteligentes, né? Então, assim, ele até finaliza que os que pensarem que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo sobretudo explicar a razão de todos os fatos, queiram fazê-lo e então poder-se-á discutir o mérito de ambas. Então, aqueles que são materialistas, que discutem, vamos dizer assim, não aceitam a existência de qualquer coisa fora da matéria, eles querem provas. Então, provas materiais, aos nossos olhos, é difícil de você conseguir. Então, o que você vai ter é uma dedução racional das coisas. E aí, o que ele complementa depois no item 10, né? Que é aqueles que não vê na matéria não ser a única razão de tudo, eles não conseguem explicar nada que seja fora das leis naturais. Então, para eles, tudo que é fora das leis naturais é, na verdade, superstição. Então, uma cura milagrosa, alguém que se curou inexplicavelmente, é algo que eles não vão saber explicar. Mas para eles é algo que é uma superstição. As pessoas foram lá, rezaram, não sei o quê, e aí a pessoa se curou. Então, nem o religioso tem uma explicação, vamos dizer que é o que é poder de Deus, e nem o materialista vai poder explicar. Então, aqui ele coloca no final aqui, né, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, é para todos. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para os esclarecidos. Então, não tem como uma coisa ser verdadeiro para um e ser falso para outro. Mas aí, Cláudio, eu estava lendo o Bertrand Russell, ele coloca, eu acho que foi uma ressonância, né? Eu estava dando uma lidinha no livro dele, que é uma coletânea de discursos dele, Por que eu não sou cristão, do Bertrand Russell. Ele fala o seguinte, que a maioria dos ateus, dos agnósticos, são inteligentes e cultos, então eles sabem como debater aquilo que eles não acreditam. Mas ele coloca que o grande problema da superstição e do milagre é o dogmatismo daqueles dos religiosos, em que ele, de maneira um pouco dura, chama de os mais ignorantes. Então, aqui, os materialistas, na verdade, do Kardec, são esses que são nihilistas, eu não acredito em nada e não tenho outra explicação. Mas ele coloca também o seguinte, para aquele que é religioso ou deísta, aquilo que ele não consegue entender, ele coloca tudo na mão de Deus. Olha, Deus quer assim, Deus faz assim, Deus muda o dia, muda a água em vinho, quer dizer, ele joga sempre para o sobrenatural maravilhoso e o nihilista diz assim, olha, eu não discuto isso porque isso não existe, né? Mas, na verdade, o Russell tem razão. Os ateus são mais inteligentes e mais preocupados com discutir o conhecimento. Mas o religioso já coloca uma pauta mais sobrenatural. Eles aceitam mais fácil você dizer que é um milagre por não conhecerem as leis naturais do que um ateu. Depende. Tem religioso que é muito inteligente e tem ateu que é muito inteligente. Tem religioso que é muito ruim
e tem ateu que é muito ruim também. Nesse Então, caso... Não, mas a maioria, ô Cláudio, mas a gente percebe que os ateus, aqueles que não falam, digamos assim, que não creem o Deus religioso, eles são mais, digamos assim, do que a grande maioria da religião, porque a grande maioria acredita no maravilhoso e no sobrenatural. O ateu, ele não é místico. É só isso que é diferente do religioso. Porque ele também não tem respostas para as coisas que acontecem no mundo. É só ver aí o problema do mal. Estava até fazendo, fiz até duas vezes a mesma aula em duas escolas de aprendizes diferentes, que a gente aborda esse período inicial aí da formação do povo israelita. E aí eu comentei, o famoso livro de Jó. O livro de Jó, o que é? É uma discussão filosófica sobre o problema do mal no mundo. Nenhum filósofo até hoje, por mais inteligente que seja, deu uma resposta plausível do porquê existe o mal no mundo. Nenhum ateu também vai conseguir dar essa resposta. E o religioso também não tem a resposta, porque eles não têm a concepção da reencarnação. Então, vamos dizer assim que religioso e o ateu são duas metades de uma mesma fruta, vamos dizer assim. Só que um não se liga no outro. Então, cada um tem parte da verdade. Porque o que não é religioso, o que é ateu, ele vai falar que não conhece ainda todas o corpo humano, as leis do corpo humano. Então ele fica nessa, como o Claudinho falou, ele não tem resposta para tudo. O grande problema do religioso é essa cefega. O caso não é Deus, é os anjos. Então já vai para o outro extremo da corda também. Vamos lá, item 11. Claudinho. Vamos lá, item 11. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, portanto, em geral, no princípio materialista. Desde que, negando todo efeito de origem extramaterial, negam consequentemente a existência da alma. Sondai o futuro de seu pensamento. Perscrutai... O meu tá fundo. O meu tá consciência. O meu tá, não o futuro, é o fundo do pensamento. Aqui tá, sondai o futuro de seu pensamento. Procura, o meu Nossa. é fundo. Você vai buscar no fundo da ideia. Qual que é o fundo da ideia de quem ataca o espiritismo? Porque aqui no meu, que é da ID, né? Não, o meu é da FEB, esse aqui. Tá o fundo da consciência. Uma outra que tá aqui tá fundo das consciências. Isso, porque ele tá mandando pegar o fundo da ideia que ele tá atacando. Qualquer um que ataca o espiritismo e nega essas coisas extramaterial, das mesas gigantes, ele fala assim, pega o fundo do pensamento deles, que é tipo assim, de um materialista. Risca o seu livro aí, tio. Dá uma sublinhada aí. Aqui no francês parece que tá isso mesmo, fundo do seu pensamento. Aí é mais correto, realmente. Sondai o fundo do seu pensamento, a ideia dele. Qual é a base de pensamento que ele tem? Aí é o melhor mesmo. É por isso que eu gosto de ter dois livros. Ou até mais. Uma de cada editora, mas também não gosto de editora que o tradutor bota muito adendo. Eu gosto da coisa crua. No original francês, a tradução daria sondar as profundezas de seus pensamentos. É o fundo. O que eu tenho aqui é o da FEB, é o do Guilhão Ribeiro. Então vamos lá. Sondai o fundo do seu pensamento, perscrutai o sentido de suas palavras e encontrareis quase sempre esse princípio
que, se não se mostra categoricamente formulado, transparece sob a capa de uma pretensa filosofia moral com que eles se disfarçam. Racional, o meu. Filosofia O racional. meu está racional também. Lançando baixo e de uma pretensa filosofia racional. O seu aí, qual que é, Babu? O O tradutor meu aí? é da Petit. Agora eu vou abrir do Herculanos aqui, do vovô, autografado por ele, deixado de herança para mim. Deixa eu ver aqui. Tô brincando, tá? O original realmente também tem uma filosofia racional. Então, deixa eu até caçar aqui onde nós estamos. Aqui nós estamos no 11, né? Deixa eu ver a outra foto. Ó, nesse aqui, o seu é do Herculano também? É da Araque? Não, o meu é Excel. Ah, Edicel, tá. O meu aqui é do vovô, tá fundo. O outro aqui, né? Fundo. E o outro, qual que é mesmo? É racional, né? É. Aqui, vovô nem coloca, ó. Fundar o fundo do seu pensamento, perscrutar o sentido de suas palavras, encontrará quase sempre esse princípio, que se não mostra que parece sobre a capa de uma pretensa filosofia moral. É isso mesmo? Racional. Filosofia moral com que eles disfarçam. Ó, aqui, ó. Racional e moral também diferente, cara. Eu acho que racional é por isso que eu já mostrei algumas coisas do vovô pro Claudinho, que vovô faz umas mudanças também que não é bem adequada também. Que nem a começar pelo próprio livro que ele mudou, né? O nome que é o livro dos médios, ele colocou o guia dos médios e doutrinadores. Ele já começou errado aqui, já mudando alguma coisa assim tão... Então, vovô também... Você está quebrando a imagem do Herculano Pires logo para o Cláudio, cara. Se você tirar essa base do Herculano dele, o que você vai colocar para ele aí? Não, é por isso que eu falei assim, tem coisas que o vovô dá uma pisada na bola, porque ele dá umas mudadas nas coisas e dá uma mudança relativa no que ele quer dizer, por mais que ele tenha feito as coisas com boa intenção. Mas o Babu, e daquela moça que você usa sempre o livro dos espíritos? Você tem o livro dos médiuns dela aí? Porque ela sempre faz um contexto melhor. É o que eu uso. É o que eu uso. Mas ela também mas ela também colocou um pouco diferente aí do racional. Não, tá racional e o outro tá fundo. Dela tá tranquilo. Eu gosto que eles pegam e não modificam. Eles botam do jeito que está no francês. A ideia do francês, do original. Então, mas no francês está a filosofia racional também. O meu também tá. Não, mas o que eu falei para você, dependendo, o seu aí da Araque, não, desculpa, o seu é da Boa Nova, da Edicel, né? Edicel. É do vovô. Edicel. Mas é o vovô que traduziu, não foi? Sim. Então tem esses enganos aí. É por isso que eu comecei a deixar tudo meio de lado da FEB, porque da FEB eu já vi que tem umas mexidas graves também. Os meu aqui é os livros só que ele fez, independente da editora, a tradução é a mesma. Se tem o erro em uma, vai estar o erro nas outras também. Então vamos seguir lá. Vamos lá, Claudinho. Então vamos lá. Rejeitando como maravilhoso tudo quanto decorre da existência da alma, eles são, portanto, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. Daí o preconceito que os impede de julgar com isenção o espiritismo, pois partem da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, pelo fato de admitirmos os efeitos decorrentes da existência da alma, teríamos de aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos, teríamos de ser os campeões dos visionários,
os adeptos de todas as utopias, de todos os sistemas excêntricos. Seria necessário conhecer bem pouco do espiritismo para assim pensar. Mas os nossos adversários não se importam com isso. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o que menos lhe interessa. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o espiritismo é absurdo. Isto é para eles um julgamento inapelável. Creem apresentar um argumento sem resposta quando, após eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, os Camisards das Cévennes ou as religiosas de Loudun, chegam à descoberta de evidentes trapaças que ninguém contesta. Mas essas histórias são, por acaso, o Evangelho do Espiritismo? Aí tem uma mudança legal aí, ó, o Evangelho do Espiritismo. Tem fundamento no Espiritismo? Ele colocou no sentido do seu fundamento, né? Por isso que, no meu assim, também está Evangelho, entendeu? Porque você entende, será essa a base de fé do Espiritismo? Ele está dizendo que não. Porque a base do Evangelho do Espiritismo é a filosofia racional, o espiritualismo racional. No meu está Evangelho. No original francês tem Evangelho também. Então vamos lá, seus partidários teriam negado que o charlatanismo explorou alguns fatos em proveito próprio? Que a imaginação os tenha engendrado? Que o fanatismo tenha exagerado a muitos deles? O espiritismo não é mais responsável pelas extravagâncias que se possam cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência pelos abusos da ignorância ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que são apenas as formas de sua ficção. O mesmo seria julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. O que ele coloca aí que quem comenta do espiritismo, quer atacar, normalmente não sabe, não estuda o espiritismo e ouve só da boca dos outros. Por isso que é muito problemático qualquer preletor falar qualquer besteira na frente, porque se tiver alguém racional ali na plateia, ali, vai olhar, pô, eu vim por uma coisa que me falaram que é racional e estão falando um monte de maravilhoso lá em cima, né? Outra coisa bem religiosa, assim. E aqui ele fala, assim, eu acho que é muito importante, ó, quanto a nós, pelo fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, que é a comunicação inteligente, né? Será que aceitamos todos os fatos qualificados e maravilhosos, que somos defensores de todos os sonhadores, que somos defensores de todos os sonhadores, que somos adeptos de todas as utopias? Até Kardec coloca isso. Assim, ó, só porque a gente aceita tal coisa, não quer dizer que a gente aceita qualquer absurdo. O espírito é espírita justamente por usar o racional e não ficar deslumbrado com qualquer coisa. Nesse item aqui, que é o item 11, ele fala exatamente isso, por favor. Toda a síntese aqui é essa. Ou seja, toda a síntese aqui é o espírita tem a obrigação e o dever para defender a doutrina através do conhecimento. Não é acreditar em qualquer coisa. Então, tal pessoa falou em nome do espiritismo. Não, peraí, o que foi que ele disse? Né? Porque até você mandou aquele texto lá da crítica
defesa do Kardec, a gente até bateu o papo, o negócio Então, quando as pessoas criticam, se elas não conhecem a doutrina, você tem que conhecer. Porque o grande problema da palestra doutrinária ou de uma palestra não convencional que se passa numa casa, é muito perigoso você convidar pessoas que você não conhece, porque a pessoa pode falar uma coisa não doutrinária, e se o dirigente de doutrina não sabe que aquilo não é doutrinário, as pessoas que estão ouvindo vão colocar aquela pessoa como o espiritismo. Uhum. Ah, mas o Divaldo falou, o Chico falou, o Haroldo Dutra disse, quer dizer, então nós colocamos nessas pessoas uma autoridade que elas têm só pela metade, quer dizer, elas não falam em nome da doutrina, elas falam da compreensão dela, que a doutrina diz. Na verdade, a doutrina é que tem que falar. Sim, o grande mal desse movimento muito religioso do Brasil, assim, é você pegar esses médios e colocar como santo. Então, eles falam pela doutrina, ou tal federação fala pela doutrina. Ninguém fala pela doutrina. A doutrina fala por si só. Agora, ter que se coloca como casa máter do espiritismo no Brasil. Kardec não tinha isso. A Sociedade Espírita Parisiense, a Sociedade Parisiense de Estudo não se considerava a casa máter. Era tipo assim, que vocês mandam todas as mensagens, né? E nós vamos mandar para vocês também as nossas, para ter essa ligação, porque para todo mundo ter o mesmo consenso, para ter todo mundo desenvolver o discernimento das coisas. E agora, o que é? A gente jogou nas costas de alguns, tipo assim, que nem o Vaticano. Eu vou passar uma nota oficial com o nome do Espiritismo. Não existe isso. E muito menos aquele que eu já cansei de falar assim, tal coisa na visão espírita. Isso é outra coisa medonha que se vê. Mas aí que está, Babu. Nós temos que tomar cuidado também em relação ao seguinte. No século XIX, por ter, digamos assim, poucas agremiações fora de Paris, era mais fácil ter um controle de qualidade, né? Kardec, ele era esse fator de controle de qualidade. Mas hoje em dia, devido, digamos assim, ao nosso crescimento, vários centros espíritas, tem que ter uma central de controle de qualidade. É isso que nós não temos. Nós não temos um trabalho de consenso. Agora, nós temos que ter, pode chamar de federação, de uso, seja o que for, mas era um grupo que tinha que estudar a base kardeciana para poder pegar as mensagens que são escritas e avaliar se elas são ou não doutrinárias, porque o Brasil é muito grande. Isso que a gente não pode, o que você está falando, alguém tem que pegar e fazer por nós. Não. A gente tem que fazer, cada espírito tem que se tornar consciencioso. Esse é o grande mal da gente delegar as coisas para os outros. Vocês se organizam e fala para nós o que é espiritismo ou não, o que a gente deve. Isso é perigoso. Isso que Kardec... Não, mas Babu, depois vamos ver o que o Claudinho pensa, mas eu estou falando aqui em relação ao, quer ver, ao primeiro, ao segundo parágrafo do item 11, Segundo eles, o primeiro, o segundo parágrafo do item 11, quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da higiene da alma? Ou seja, essa pergunta que Kardec faz é porque ele é o fiel da balança de qualidade. Ele é essa situação. Não, Jorge, você pega a viagem... De uma pessoa só fazer isso. Não, quando ele coloca aqui, se nós aceitamos, ele não fala na acepção dele da Sociedade Espírita Parisiense, ele fala de todos os espíritas, porque até na viagem espírita de 62, a de 60, de 61, ele decorre, ele fala assim, todo lugar que visitamos, as reuniões sérias, o pessoal toma muito cuidado no que recebe, analisa muito bem analisado, seja em reuniões particulares ou seja em reuniões assim de sociedade.
Então, quando ele fala nós, não é ele e a sociedade, para dizer, é todos os espíritas, porque a ideia de Kardec é que todos os espíritas sejam estudiosos e eles, por si só, eles consigam analisar que eles recebam, isso aqui não está muito condizente, não. Não é esperar de um, senão a gente vai cruzar o braço e, tipo assim, vai se tornar, qualquer um vai se tornar o Vaticano nosso, e fala assim, isso aqui vocês podem ler, isso não. Tanto que o catálogo racional dele, ele coloca várias obras, coisa até antidoutrinária, para que os próprios espíritas saibam fazer discernimento. Isso aqui não tem nada a ver. Claudinho, o que você diz aí? Eu penso que assim, se a gente for ficar esperando Kardec voltar para ele dar a direção, a gente nunca vai aprender por si mesmo. A missão dele foi mostrar o caminho, é igual o caso de Jesus, né? Se a gente for ficar eternamente esperando Jesus voltar para salvar a gente não sai do lugar. Então, é a mesma coisa, ele deu o caminho, ele mostrou como é que faz. Agora, cabe a gente a seguir as instruções que ele deixou e a gente fazer a nossa parte, né? Porque senão a gente vai ficar eternamente dependendo de um líder para conduzir a massa. Isso não existe. Se for pensar que um dia cada um tem que pensar por si mesmo e conduzir a sua vida, você vai ficar eternamente esperando um líder, né? Não tem sentido. Tá bom, Claudinho, mas não foi isso que eu falei. É o seguinte, na época da codificação, o pessoal que se juntou, eles avaliavam racionalmente. Então, tinham um controle de qualidade. Hoje em dia, é muito centro espírita, muita gente que fala. Então, tem que ter um órgão central que coajunte as pessoas inteligentes para realmente serem os balizadores de todas as coisas. Todo mundo tem acesso às obras básicas, é só os centros estudarem. O Kardec, na sua época, que não tinha internet, ele tinha mais de 1.000 centros espíritas que correspondiam em todo mundo. Se comparado com hoje, é a mesma coisa. Com o advento da internet, encurtou toda a distância. Mas mesmo assim, ele fala assim, esse pessoal que manda as coisas pra gente, eles fazem a filtragem deles. Chegam para nós aqui, aí ele fala assim, de 1.000 mensagens que a gente recebe, 300 são boas. Aí passa mais pente fino. Aí ele fala assim, de passando pente fino, ele fala assim, 10 eu posso publicar. O restante eu prefiro não publicar. Então, o que mandavam para ele não era aleatório, eu recebia o Kardec, aí. Você tem que desenvolver o discernimento. E é uma coisa que a gente vai ver muito aqui nos livros dos médiuns, que os próprios médiuns têm que verificar aquilo que recebe, estudar aquilo que recebe e refutar aquilo que é bom, o que é ruim e aquilo que é bom. Ele não deixa na mão dos outros, ele deixa na própria mão dos médiuns isso. Mas o Babu, Cláudio, mas nós estamos falando de uma época onde a cultura e o ambiente que viviam eram mais elaborados, porque as pessoas que faziam parte tinham um pouco mais de cultura. Agora, a maioria dos médicos não tem um estudo. Jorge, não tem um estudo para fazer isso que você está falando. Ali, você pegar Guion, ele só fala que tem trabalhador só, artesão. Como assim a cultura era mais elaborada? A maioria das pessoas era analfabeta? Hoje, as pessoas têm nível de Cláudio, mas essa codificação, tanto é que tem até uma crítica do movimento dizendo que era das elites, porque o balizamento doutrinário que foi feito foram feitos para as pessoas inteligentes, cultos do movimento. Jorge, mas isso aí... Agora, se nós não temos, digamos assim, no nosso movimento, pessoas que podem ser balizadas para poder fazer um filtro daquilo que sai do movimento como espírito, nós estamos problemáticos. Eu vejo o seguinte, que há erros nas nossas associações. Nós deveríamos estudar, deveríamos ter ciência espírita e tal. Mas, se nós não tivéssemos uma associação, acho que nós estaríamos piores, cara. Eu fico muito preocupado com isso. Não, mas a FEB se propôs a fazer isso e olha o desastre que eles fizeram.
meteram o Rustam, meteram um monte de... E aí, assim, se falava antigamente que a doutrina era elitista, mas quem estava aberta para todo mundo, é que nem hoje, nem todo mundo se interessa. Então não quer dizer que é só uma classe alta. Naquela época de Kardec, você teve um pessoal de elite maior, porque normalmente eram as elites que chegavam a fazer curso técnico, equivalente a uma faculdade. Mas ele fala ali, assim, que Guion, maioria dos 70% é trabalhadores, era o artesão, era pessoal de chão de fábrica. E aí ele vai falando de outras cidades também, que vai assim, ó, então começou com um negócio na elite, mas foi por toda a camada, se esparramou por toda a camada. Então, esse negócio de educação todo mundo tem. Basta a gente querer estudar, colocar a cabeça nisso aqui, entender o que Kardec quer dizer, para a gente fazer. Senão, é que nem o Jorginho, o senador está falando, a gente está virando católico ou protestante. Alguém tem que fazer por nós. Jesus vai ter que voltar, Kardec, ou alguém muito inteligente tem que voltar e falar assim, ó, o que vocês estão recebendo está errado. Kardec já fez isso. Kardec já deixou tudo escrito assim, ó, tá tudo aqui o que vocês têm que analisar, aceitar, olhar bem com detalhe, para a gente ter esse discernimento. Senão, acontece o que acontece no movimento. Ninguém estuda, todo mundo vai jogando besteira na internet a rodo, e vai se multiplicando, que os espíritos é tudo vigilante, não conhece Kardec, fica replicando um monte de besteira, mundo afora. Mas por isso, gente, que no final do segundo parágrafo, Kardec coloca esse adendo aqui importante, ó. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Ele alerta isso. Agora, você pensa bem, mas Jorge, quem conhece tem que estar assentado numa base para ter realmente refutar as bobagens que vêm ou não. Quer dizer, o movimento não pode se fazer por si só. Esse texto que você pegou e você comentou agora é o materialista, que ele fala assim, ó, os materialistas eles falam as coisas da boca para fora sem conhecer o espiritismo. Porque eles e também os religiosos. Não, tá, mas o que a gente está focando no que está falando é que espírita não tem que depender de federação. Sim. Para ficar falando, ó, faça um controle do que a gente pode ler, o que é verdade, o que é mentira. Isso é totalmente contrário a Kardec. Ao modo de pensar que Kardec postulou o espiritismo. Tem um trecho do livro do Ensaio do Entendimento Humano, do Locke, que ele já coloca isso, que o ser humano não precisa de revelação milagrosa para saber fazer o que tem que fazer. Isso no século XVII. Então, a gente fica eternamente esperando que alguém nos mostre o que tem que fazer. O que tem que fazer está escrito aqui, Kardec já colocou nas obras. O que falta mesmo é vontade das pessoas pegarem as obras e estudarem. O nosso consenso aqui, que eu estou achando assim, bom que fique gravado, é o seguinte: o que está faltando o pessoal realmente, dentro do movimento, é estudar a obra básica, coisa que ninguém faz. Quer dizer, a gente estuda o espiritismo, a doutrina, pela periferia de romance e de médiuns. Agora, se você perguntar, mesmo no centro espírita, se eles pelo menos leram as 4 ou 5 obras, ou o que é o espiritismo, viagem e tal, ninguém leu a obra de Kardec, é um absurdo. Pouquíssimas pessoas têm esse balizamento, entendeu? E muito menos a revista espírita, que seria mais um ponto de balizamento. Então, mas se todos, né, se pelo menos metade das pessoas que trabalham no centro espírita lessem todas as obras, não precisaria nenhum ser para dar o balizamento, como você está falando. Todo mundo já teria esse balizamento, todos. Então não precisa uma pessoa dizer o que os outros têm que fazer. Todos têm que ter a consciência do que tem que fazer. Basta ler as obras. O espiritismo é isso, é dar esse progresso para o homem poder se dirigir sozinho.
Se não for assim, na próxima reencarnação ele vai ficar dependendo do outro, ó, eternamente. E isso é contra a evolução. Você ficar dependendo dos outros, dependendo daquilo que os outros mandam você ler, aceitar ou não. É religião isso aí. E foi isso que o nosso movimento se transformou em uma religião com uma associação central, né? Bom, só para dar um parecer final aqui desse item 11, o que ele coloca aqui? Que quem é materialista chega, apresenta uma filosofia pretensamente racional e diz que explica tudo e que o que o Espiritismo coloca é tudo falso. O que ele coloca aqui, que primeiro, não é porque a gente é espírita que a gente vai acreditando em tudo que aparece. Então, essas pessoas não conhecem. Quem fala dessa forma, colocando nos nossos dias de hoje, quem coloca dessa forma que o Espiritismo é tudo mentira, não conhece o Espiritismo. Então, o que ele coloca aqui, conhece o Espiritismo, para você saber que não é bem assim, né? Então, não é porque a gente é espírita que a gente pode ir acreditando em qualquer mensagem que qualquer pretenso médium fica colocando. E tem gente que acredita, né? E aí depois ele coloca, olha, o Espiritismo também não está isento de gente fanática, gente que quer aparecer, de exageros, de fanatismo. O Espiritismo também não está imune a isso. Tem pessoas que fazem parte do Espiritismo e faz tudo para aparecer. E aí, isso faz parte da natureza humana. Não é da doutrina isso. É da natureza ainda atrasada do ser humano, que existe em todas as religiões, em todas as doutrinas, em filosofias, faz parte do ser humano. Beleza, gente? Vamos lá, o item 12 aqui. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa. Juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um Pintamonos o de censurar Rafael. Novamente, o Kardec aqui, ele faz realmente o alerta para que a pessoa que critica, ou que julga, ou que vai falar do espiritismo, tem que ter um conhecimento doutrinário bem embasado e um conhecimento praticamente em leque muito grande, para que você possa realmente... E mesmo assim, é a opinião dele, inclusive, que mas pode ser... Que ele está falando de alguns... Se alguém for criticar alguma coisa, tem que conhecer muito profundamente aquilo. E isso aqui vale até para nós, se a gente pegar esse item, ó, em lógica elementar, para discutir um assunto, é preciso conhecê-lo. Então, os próprios espíritas se abstêm de dialogar porque não conhece a obra kardeciana, não conhece o espiritismo. Conhece o espiritismo via romance. No via romance, você aceita tudo. Você aceita o maravilhoso. É por isso que eu citei lá a parte de trás, lá, Kardec, assim, ó, só porque a gente acredita na existência da alma, que essa existência da alma foi mostrada por nós no início, com o movimento das mesas girantes, não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. E os espíritas não têm consciência daquilo que não sabe. Os espíritas se acham conhecedores de tudo. Ah, não, é reencarnação. E aí começa a pregar um monte de besteira, que reencarnação é sofrimento, que a gente está aqui na Terra para pagar coisas de vida passada. E começa um leque de besteira que é um catolicismo versão 2.1. Mas aí, Babu, mesmo considerando o Raul Teixeira um pouco cruel demais, aquela
aquela palestra dele é bem embasada quando ele fala sobre isso, porque você acabou de colocar isso mesmo. As pessoas não sabem que não sabem e falam daquilo como se soubessem. Por isso que ele fala bastante a respeito do quê? De poder, digamos assim, colocar a posição de falar do espiritismo antes conhecer muito bem. Aquela palestra, eu não sei se o Claudinho já assistiu, do Raul Teixeira, o Espírita e a Lucidez. E aí que tá, Jorge. Você não está falando para se falar, para se conhecer, tem que conhecer o Espiritismo. Se a gente conhece o Espiritismo, qualquer mensagem que chega para a gente, eu olho e falo assim, isso aqui eu refuto. E hoje não é assim. Hoje você aceita todo maravilhoso. E muitas, que nem Kardec coloca, que a gente vai ver mais para frente, as mensagens médicos religiosos, mensagens, Jesus é Salvador, Jesus, agir como Jesus, é tudo Jesus só. Tá, aqui ele deixa claro aqui, ó, na lógica mais elementar, para discutir uma coisa, é necessário conhecê-la, porque a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com conhecimento de causa. Então, por isso que eu falo que os ateus são muito inteligentes. Nem tanto, porque eles não falam com conhecimento de causa, eles criticam a existência de tudo que não é material, mas eles não conhecem aquilo que eles estão criticando. Então, não é bem assim. Eles só são materialistas, eles só não aceitam aquilo que é místico, mas com profundidade eles não conhecem além da matéria, não conhecem mais nada. Então, eles não têm o conhecimento de causa para criticar o espiritismo, porque eles não conhecem. Sim, teriam que ter um estudo para poder dizer, olha, isso aqui que tem na doutrina não é correto, isso aí é uma... Como ele coloca aqui, ó. Se qualquer violeiro poderia se arrogar o direito de julgar Rossini, qualquer pintor de parede censurar Rafael. Então vamos lá? Item 13. Foi Deus. 13. O Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Ele demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que são, propriamente falando, superstições. É verdade que, naquilo que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição, que sejam, mas, então, que se discutam apenas esses pontos, pois sobre os outros não há nada a dizer, e pregais em vão. Ao atacar o que ele mesmo refuta, provai vossa ignorância do assunto, e vossos argumentos caem no vazio. Haverão de perguntar, mas até onde vai a crença no Espiritismo? Lede e observais. Toda ciência se adquire somente com o tempo e o estudo. Isso aqui é perfeito. Acontece que o Espiritismo... Tem que gripar isso aqui. Acontece que o Espiritismo, que toca as questões mais graves da filosofia, em todos os ramos da ordem social, que compreende ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é por si só toda uma ciência, uma filosofia, que não pode ser aprendida em algumas horas, como qualquer outra ciência. Haveria tanta infantilidade em ver todo o Espiritismo confinado a uma mesa giratória, como em ver toda a física resumida a alguns jogos infantis. Para todos que não querem ficar na superfície, não são horas, mas meses e anos que serão precisos para sondar todo o conjunto, todo o edifício. Que se julgue diante disso o grau de saber e o valor da opinião do que atribui a si o direito de julgar por terem visto uma ou duas experiências como distração ou passatempo. Dirão, sem dúvida, que não tem tempo disponível para dar atenção a esse estudo. Nada os obriga a isso. Mas quando não se tem tempo de aprender uma coisa, não se deve falar sobre ela.
e ainda menos julgá-la, se quiser ser taxado de leviandade. Acontece que quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente de um assunto que não conhece. Ou seja, essa parte de estudo não é meses, não tem no centro espírita nenhum. Não se estuda. Com certeza. Se estuda a apostila muito mal formulada e cai-se tudo nisso. Você tem palestrante espírita que não conhece um céu e um inferno, que nunca estudou uma Gênese. Então, como vai fazer uma palestra completa se não conhece? Você pensa bem. Kardec só se aventurou a escrever alguma coisa, de botar no livro em 1887, quando ele começa a tomar conhecimento e recebe documentos daquele senhor lá, em 1854. Ele leva 3 anos dando uma olhada, averiguando para ver se aquilo funcionava. Durante 3 anos ele ficou assim. Mas, como você falou, todo apostilado eu acho muito bom. O do COEM, do EAE, da FESP, que é o... né? Agora, o que acontece é o seguinte, é que o apostilado, ele não fala muito, quase nada, da obra básica. Ele fala um leque para mostrar o pensamento da doutrina espírita, o conhecimento, tal, de como se fundamenta, o que é, o que parece ser, tal. Mas, se você terminar um curso de apostilado e perguntar qual é o pensamento de Kardec, a pessoa não sabe. Não, quer dizer, para mim, o apostilado deveria ser dado para as pessoas que querem entrar na casa espírita e saber mais ou menos qual é o escopo do espiritismo. Mas se você quiser trabalhar e ser espírita, tinha que ter um estudo doutrinário sobre no mínimo, a algo básica. Não, e esse estudo doutrinário tem que ser o que a gente faz aqui, é anos que leva isso. Por isso que não deveria só ser num centro espírita, é você sentar e você analisar isso aqui, você discutir, você pensar, você ler sozinho também, para você tomar conhecimento das coisas. Não é num centro espírita só que você tem que reservar suas horas para estudar. E hoje, tipo assim, você é trabalhador de Jesus, você vai no centro, dá o passe e você está quite. Você está longe do espiritismo, de qualquer coisa. Você está numa ideia religiosa. Vai na missa, vai entregar a hóstia, vai ser não sei o quem. Você está sendo você está com uma ideia muito religiosa ainda de ir no centro espírita, achar que trabalhando lá você é um FDJ ou um trabalhador de Jesus, ou qualquer coisa. Fala, Claudinho, você... Vamos dizer assim, os cursos, a própria escola de aprendizes, seria uma iniciação. Agora, para você ser trabalhador, você tinha que ter, vamos dizer assim, a escola de aprendizes é como se fosse um primário para as pessoas. Para você trabalhar na casa, você tinha que ter um 2º grau ou uma universidade. O que seria? Seria um estudo aprofundado das obras básicas. O trabalhador precisa ter isso. Mas a gente sabe que a maioria não se dedicou, não se interessou em ler as obras básicas. Então, o pessoal não conhece. Então, isso aqui é um estudo permanente. E não é assim, ler uma vez só e acabou. Não, tem que ler de novo, depois você tem que estudar de novo, porque a gente lê e esquece. Isso aí é uma coisa natural. Então, tinha que ter, para o trabalhador da casa, é isso. Agora, o que dizer de trabalhadores da casa que querem trabalhar na casa e são negacionistas da ciência? Quer ir trabalhar na casa e não tomou as vacinas da Covid porque não aceita que as vacinas sejam eficazes ou que não acredita. Quer dizer, um trabalhador que já começa negando a ciência não pode ser espírita. Não é. E isso Claudinho, você tem razão. E isso dá muito errado do que o Claudinho falou e o que o Jorginho falou. Você tem um apostolado. O apostolado toca bem por base. E se usa muito mais livro mediúnico, romance mediúnico. Então você escapa totalmente. É aquele negócio, vocês podem discutir, fala para os alunos, mas a conclusão que você tem que chegar nessa aqui,
Não é isso que é espiritismo. Não é dar uma coisa, ó, vocês podem discutir filosoficamente, mas o que vocês discutir aí, o seu livre pensamento, tem que fechar nisso aqui, o que está na apostila. E como eu falei, é muito em base em romance mediúnico, cara. E aí está totalmente errado a visão. E, Cláudio, você tem razão nisso, porque, na verdade, em 90% das casas espíritas, fazem um apostilado porque aparentemente é mais rápido. E como ela pega um escopo um pouco mais assim, do evangelho, fala de outros mundos, aí começa a falar um monte de coisa, dá a impressão que a pessoa tem. Agora, elas fazem isso para poder pegar um trabalhador para casa, né? E uma pessoa faz um cursinho de médium muito michureba para aplicar passe na pessoa. E aí dá a impressão que a pessoa entende de doutrina. Aí você fala, olha, mas não é assim. Eu fiquei surpreso, olha só, eu fui fazer uma palestra, que é uma palestra-aula, né? Aí a pessoa, eu fui falar sobre o karma, me deram karma, para falar sobre o karma, né? Aí a pessoa perguntou assim, pessoa que trabalha na casa há mais de anos, perguntou assim, e quando eu digo que uma pessoa é o meu karma? Cara, eu fiquei assim, eu falei, pô, como é que alguém pergunta uma coisa dessa? Já está um grande errado a gente usar essa palavra karma no espiritismo, né, cara? Você ir no centro espírita para fazer palestra de karma. Karma, que nem eu falei assim, vai ser um dos estudos nossos de sábado, esses objetos estranhos. Usar termos orientais. Ó, tô vendo aqui também, aqui, enquanto eu tava vendo aqui, ó, tem livro dos médios da CELD, bom, a tradução é ótima, por 11 contos. Na livraria Cel. Alguém vai querer? Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu sebo, aqui que eu tenho, vou ver o que ele tem, aí você pega num sebo bom aí também, cara. Não precisa comprar no coisa cara, não. Não, só tô falando, por 11 contos, tá barato, da CELD, é boa. Por 11 conto, eu compro isso no sebo também, mas se tiver alguma coisa, você pode pegar aí, o Babu, depois eu te dou a grana. Não, só estou falando isso. Se alguém quiser, na livraria da Cel. Essa livraria da Cel tem bastante coisas legais. Mas voltando ao nosso estudo aí, vamos aí. Agora, mas aí é que tá. Por isso que eu digo, gente, quanto mais a gente conseguir expandir essa ideia do estudo que a gente faz, do curso, de trabalhar com o pessoal, pelo menos na obra básica, mesmo que seja um básico, como a gente está fazendo, né? Já é bom, porque as pessoas... quando eu estive lá no Pequeno Tempo, eu falei, gente, olha, nós estamos mudando para sexta-feira, porque eu falei, para que vocês também possam ir estudar com a gente. Mas eu percebi que a maioria dos trabalhadores lá do Pequeno Tempo não tem muito interesse em subir lá, não, cara. Não. O pessoal fala, é aquele negócio, Jorge, eu quero, mas é aquele que quer sem vontade, não. Quando você vê, é aquele que quer. Agora, tem duas pessoas que falam, que bom, eu falei, nós estamos mudando para sexta-feira para que vocês também possam participar do estudo, é importante conhecer a aula. Mas eu achei surpresa o dia que o cara falou isso. Eu fui falar do karma, mas quando eu digo que alguém é o meu karma? Caramba, uma pessoa da casa pergunta isso diante de pessoas que estão lá para tomar passe, as pessoas se assustam com isso. Pô, se o cara que trabalha aqui, o cara me pergunta um negócio desse, pelo amor de Deus, por que eu estou tomando passe? Eu acho que nem se assusta, porque é um linguajar, infelizmente, comum no meio espírita, isso aí, e que dá uma ideia totalmente errada até do que se fala disso. Por isso que eu já acho muito surpreso, nem é o trabalhador, é quem dirige os estudos chamar para fazer uma palestra de karma. Fala aí, Claudinho. Isso demonstra falta de conhecimento. As pessoas estão sendo conduzidas a trabalhar na casa sem ter o devido conhecimento. E aquele negócio, é falta de trabalhador. Então, vamos pegar o que aparecer, vamos pegar. Infelizmente, é isso aí. Então, vai lá, item 14. Resumimos nossa opinião nas proposições seguintes.
Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. Segundo, decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao determinar-lhes a causa, o Espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos e os coloca entre as crenças supersticiosas. Quinto, embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova da ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e suas consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia que exigem estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério aquele que tudo viu e estudou, em tudo se aprofundando com paciência e perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto como o adepto mais esclarecido, que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência, ao qual não se possa opor nenhum fato por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e que não tenha refutado apenas por meio da negação, mas por outros argumentos mais decisivos, aquele, enfim, que pudesse apontar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico ainda está por aparecer. Por aparecer isso, todos esses pontos, se a gente pegar detalhe por detalhe, cara, isso aqui não é só para os críticos, mas é para o próprio que pretende falar de espiritismo. Olha, eu sempre gosto muito dessa colocação bem pedagógica do Kardec, que no final de cada texto mais alongado, ele faz um adendo com uma síntese, e ele é muito bom para fazer síntese, né? Ele era um pedagogo nesse sentido. Você pensa bem, ele começa rememorando o primeiro capítulo, quer dizer, se você tem por princípio a vida da alma de sobrevivência, tudo bem. Aí é espírita. Na lei da natureza não tem nada de maravilhoso nem sobrenatural. Aquilo que é tido sobrenatural é porque não lhe conhece a causa, né? Entre os fatos, papapá. Agora, o que eu acho interessante aqui, que eu acho um pouco complicado do Kardec, é isso aqui, que é o oitavo que o nosso amigo Claudinho até deu um ênfase maior, porque ele concorda com isso, ó. O espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, ou seja, a pessoa que não tem nenhum espírito de ser contrário, ou seja, não é preconceituoso e faz a coisa de maneira racional. Agora, aí é que está. Não por mera negação, mas por meio de outros argumentos peremptórios. Aquele que finalmente possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a lhes aponta o espiritismo, tal crítico ainda está por aparecer. Ou significa, para mim, isso é interessante, quer dizer, não é que não haja pessoas inteligentes, mas ainda nós não conhecemos tudo aquilo que possa considerar-se fatos espíritas, porque nós estamos ainda muito na base, muito ralo ainda, tudo aquilo que
em termos espirituais, nós conhecemos. O que a gente conhece de fenômeno espírita mesmo é muito ralo. Não, ô Jorge, o que Kardec quis dizer nesse texto aí, é isso aí que você tá entendendo. Kardec está falando assim, ó, se houver algum crítico, esse negócio que está por vir ainda é de um crítico que faça uma crítica séria, que apresente assim, ó, eu estudei o Espiritismo a fundo, o Espiritismo fala isso, eu não concordo com isso e dou isso para vocês acreditar. Por isso que que apresente outras causas mais lógicas para as coisas. Mas o nosso conhecimento atual do Espiritismo é raro nesse sentido, porque a gente não estuda Kardec. Agora eu já estou mudando para o que você está falando. Mas segundo, para nosso momento atual, que é espírito de terceira ordem, é o máximo que a gente vai chegar. A gente não pode sonhar, e Kardec isso deixa muito claro nas suas obras, assim, ó, o máximo que se pode chegar para espírito de terceira ordem é isso aqui que está sendo apresentado. Não adianta ficar pedindo outros tipos de revelações, que isso vocês vão ser mistificados. Então, eu vou até compartilhar essa parte que ele fala aqui, até compartilhar com vocês aqui um slide de uma apresentação de uma aula de filosofia que eu fiz. Agora vai. Agora esse negócio tá sério. Agora isso aqui tá sério. Agora tá palhaçada aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, Claudinho. Mas leia. Exigências da verdade. Como o Descartes distinguia entre o certo e o duvidoso? Qual o critério que ele utilizava? A resposta está no discurso do método, que ele coloca assim, ó. Jamais acolher qualquer coisa, alguma coisa como verdadeira, que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, evitar cuidadosamente a pressa, precipitação e a prevenção, ou seja, o preconceito. E de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele. Então, é assim, o que a maioria das pessoas peca é justamente a pressa, a precipitação e a prevenção, ou seja, o preconceito. Então, você não estudou a doutrina espírita. Como é que você pode falar mal de algo que você não estudou? Você já é contra o espiritismo. Eu não admito que nada do que o espiritismo fala seja verdade. Então, você já está sendo preconceituoso. Já tem a prevenção. Você não vai poder ser um crítico sério com esse tipo de atitude. Ô, Claudinho, coloca essa filipeta aí no nosso grupo. É bom ter isso aí, para quem sabe a Amanda possa também dar uma lida nisso. Achei que está muito bem elaborada. Porque você colocou entre o certo e o errado, quer dizer, não tem prevenção, estudo e principalmente o seguinte, você tem que ver se é lógico também. Achei que no final a lógica é importante, isso, né, é importantíssimo. É aquele ditado que todo mundo coloca para Kardec, né? Mas na verdade quem falou foi o espírito Erasto, que está aqui no livro dos médios, que é tão divulgado que Kardec fala do negócio de rejeitar 10 verdades, aquela verdade que é Erasto, é a mensagem de Erasto, vou até ler, ó. Desde que uma nova opinião se apresente, por pouco que vos pareça duvidosa, passai pelo crivo da razão e da lógica. Isso que ele fala da influência moral dos médios. Ou seja, o médio tem que fazer esse autoexame daquilo que recebe, não deixar para os outros. Por isso que precisa conhecer. E aí quem fala assim, ó, por pouco duvidosa que vos pareça, passai pelo crivo da razão. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeita com firmeza. Por pouco, ele não fala muito. Qualquer coisa pouca duvidosa, o médium já tem que refutar. Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Todo mundo se prende muito a isso. Fala assim, Kardec
Kardec não, Erasto, né, mas todo mundo fala que é Kardec, manda repetir 10 verdades. Ele não está preocupado com as 10 verdades. Ele está preocupado com admitir uma única teoria falsa. O que isso faz de estrago no movimento espírita? E olha o que a gente aceita sem pé, sem cabeça no movimento espírita. Não, Cláudio, Babu, isso você tem razão, Cláudio, porque você pensa bem, se nós aceitarmos uma mentira e colocarmos ela como se fosse um ponto doutrinário, para você depois tirar essa mentira do movimento é complicado. Então, mas quando ele coloca isso, é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira, ele está alertando justamente para a gente não ser precipitado e aceitando qualquer coisa, que é o que o Descartes já colocava isso no século XVII. E você tem que conhecer a coisa. Por isso que ele fala assim, o papel do médium é esse. O papel do médium é conhecer tão bem a doutrina espírita que ele mesmo receba, ele mesmo refute aquilo. E por pouco duvidoso que pareça. E eu digo um pouco mais, o Babu, é o papel também daquele que se propõe a ser palestrante numa casa, né? Porque esse é o mais grave, porque as pessoas que estão lá, elas vão tomar aquilo que o Cláudio, o Babu ou o Jorge falam como se fosse o espiritismo. Ô, Jorge, por isso que eu falo, tinha que ser todo mundo, na verdade. Todo mundo que está no movimento espírita tinha que conhecer o espiritismo a fundo. Que nem você vai qualquer pessoa racional e senta no centro espírita e chega ao cara, começa a falar de fantasia, de romance espírita, o cara vai dizer, pô, me falaram que espiritismo é uma fé raciocinada, mas os caras que viajam mais que na maionese. Então é problemático isso. Então todo mundo tinha que conhecer e não ficar dependendo de órgão, federação, de fulano. Minha caneta não escreve. Isso aqui Kardec estava pensando no Jorge quando ele escreveu. Ó, olha esse trecho. Que tenha tanto conhecimento do assunto como o adepto mais esclarecido, que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência. Kardec escreveu pensando em você, Jorge. Encerremos por hoje? Encerremos, então.